Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que hoje a amiga Beth veio para fazer para a gente a leitura, né? A leitura não, a mensagem de fortalecimento. Ela veio falar do tema, o tema na mensagem que a nossa amiga veio falar, escrevendo a própria história. Então, amiga Beth, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, aproveitando, como eu sempre faço. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado. Um beijo no coração, de cada um de vocês. Eu peço que vocês continuem divulgando o nosso canal, pedindo para pessoas se inscreverem, para que a gente possa espalhar essa semente tão importante nos dias de hoje, meus amigos. Muito obrigado, gratidão. Amiga Beth, você inicia com uma prece, por favor? E de 20 a 25 minutos é o tempo mínimo, né? Mas se passar um pouquinho, chegar até 30, tudo bem. Até 30 é o tempo máximo, tá bom? Tá bom. Então, por gentileza, amiga querida, é com você. Que alegria. Alegria é toda minha. Agradeço imensamente essa oportunidade e pedindo à espiritualidade amiga que nos inspire, nos amparem no entendimento dos ensinamentos dos grandes pensadores da humanidade e dos ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Nós vamos falar assim, começar falando da globalização do mundo. O mundo se tornou uma aldeia global, cada vez mais caem as fronteiras, caem as barreiras culturais, tecnológicas, econômicas, as barreiras de transporte, de comunicações, as barreiras linguísticas. A gente pega um texto lá da internet, a gente põe no Google Tradutor, olha que maravilha. Hoje, a pessoa pode morar num país e trabalhar em outro, graças à internet. Então, está havendo uma intensificação das relações entre os países, entre regiões, entre continentes, mas tudo isso gera muitas incertezas. Por exemplo, a globalização econômica. Muitas vezes a queda da bolsa de valores ou em outras ocasiões enormes quantias de dinheiro são transferidas de um país para o outro. Existe a guerra fiscal em que as empresas saem né, de uma cidade e vão para outras cidades, para às vezes até para outros países em busca de benefícios fiscais, de financiamentos, de mão de obra mais barata. São empresas, grandes empresas que se fundem, ou então as privatizações, a concentração de capital nos países desenvolvidos do primeiro mundo, isso tudo causa muita incerteza. E a globalização tecnológica traz padronizações, então a mesma linguagem técnica, a mesma linguagem audiovisual, a globalização da comunicação. Então, é a internet, a TV a cabo, o celular, que mudou, inclusive, o conceito de tempo. A informação é contínua, só que é indiscriminada, né? Você entra lá no YouTube, no Facebook, no blog, você não sabe a fonte daquela informação, se é fidedigna, se é verdadeira. Então, muitas fake news. Isso provoca consequências desestruturadoras, tanto nos indivíduos como na sociedade em geral. As pessoas ficam expostas a conhecimentos, crenças, hábitos, valores e tradições de culturas diferenciadas, isso é bom. O problema são as fake news, né? Então, a globalização é um processo sem fronteira e sem controle. Surgem esses valores contraditórios, crenças e ideologias das mais diversas,
hábitos e culturas diferentes. Os jogos e os filmes, muitas vezes, trazem a cultura da violência. Estão surgindo novas formas de organização, né, na família, nas questões de gênero. As pessoas tomam decisões que só aparentemente foram escolhidas por elas. É o que se chama de colonização do indivíduo. Né, as pessoas já não pensam mais por si mesmas. As pessoas abandonam tradições, não têm consciência crítica. Segundo os estudiosos, não se decide, não se é dono da própria história de vida, né, nos tempos atuais. É preciso tomar muito cuidado com isso. Lógico, tem um lado positivo da globalização. Então, a reinterpretação de culturas, a reinvenção de valores, as novas tecnologias que vão surgindo, a oportunidade de repensar conceitos, por exemplo, o que é política, o que é sociedade, mas as nossas decisões precisam ser conscientemente planejadas. Porque ser inteligente não é só ter um QI elevado, é ter maturidade emocional, é ter competência para perceber, analisar e compreender a nós mesmos e aos outros, para poder resgatar a própria história de vida, a própria individualidade, quem nós somos na realidade. Que a doutrina espírita nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos criados simples, ignorantes, fomos reencarnando, fomos adquirindo conhecimento, valores morais, fomos corrigindo os erros anteriores, mas, conforme o nosso estágio evolutivo, nós criamos as nossas próprias verdades, as nossas próprias convicções, hábitos, os condicionamentos, né, que, por exemplo, as pessoas, a sociedade nos ensinou a como nos comportar, a incorporação de crenças, o como devemos reagir diante dos fatos, isso se torna automático. Então, existe o gatilho, o estímulo, e nós nos comportamos sempre do mesmo jeito, sem perceber, por conta do condicionamento. Há condicionamentos positivos e há condicionamentos negativos. Por exemplo, um exemplo de condicionamento positivo. A gente vai trabalhar todo dia, se esforça, tem disciplina, e aí vem a recompensa, é o salário. O salário, isso é um condicionamento positivo. A gente sabe, né, que a gente trabalha e recebe. Ou então a gente se esforça para fazer algo bem feito para receber um elogio. Isso também é positivo. Mas existem os condicionamentos negativos, que nos levam a aceitar e agir, por exemplo, sem pensar o que a mídia aí está nos apresentando. Isso é um terreno fértil para as fake news. Ou então, quando seguimos os dogmas religiosos, que não têm uma evidência científica sólida, racional, ou então, quando apoiamos os líderes políticos sem o menor exame crítico, eles usam até a ideologia para dividir as pessoas. Ou então, quando nós somos seduzidos pelas propagandas de consumo, as empresas exploram a nossa insegurança emocional para vender os seus produtos. Por exemplo, no passado, né? Hoje, graças a Deus, a propaganda de cigarro é proibida na televisão, mas no passado, como que era a propaganda de um cigarro? Então, eles mostravam os carros luxuosos, né? As mulheres bonitas, os homens bem-sucedidos. Era uma forma de nos condicionar, tipo assim, ó, se você fumar, você vai conseguir tudo isso lá no inconsciente. Ou então, muitos seguem os líderes religiosos que vendem o céu após a morte, né? As pessoas doam tudo para a igreja, achando que vão conquistar fortuna, vão se salvar, entre aspas.
muitos desses líderes religiosos dividem as pessoas em grupos opostos, né? E aí esses grupos lutam uns contra os outros em nome de Deus. São as guerras santas que, né, aconteceu muito na história da humanidade. É preciso muita coragem para escapar dessa mentalidade de rebanho, para começar a pensarmos por nós mesmos. Então, como? Questionando as nossas crenças. Elas foram assumidas inconscientemente a partir do que observamos, do que aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores, da cultura. Mas existem também as crenças limitantes, que trazem limitações na nossa vida. São os medos irracionais, por exemplo, né, antigamente se dizia, não se pode fazer uma vitamina de manga, né, bater no liquidificador leite e manga, porque aí mata. Mas isso vem lá da época dos escravos, incutiu-se neles esse medo para que eles não bebessem leite. Então, nós precisamos nos perguntar, essas crenças limitantes nas nossas vidas, de onde vieram? Elas têm alguma lógica? Está nos limitando de alguma forma? Porque duvidar do que achamos que sabemos é um sinal de inteligência. A dúvida é uma coisa muito boa. É preciso ter coragem para nos questionar, para nos libertarmos dessas crenças negativas. E aí nós vamos entender melhor, né, por que que aquela pessoa acredita nisso ou naquilo, por que que age dessa ou daquela forma. E aí o nosso julgamento se torna mais flexível, mais empático. Nós nos colocamos no lugar dela, para entender a vida como ela entende. E também, quando nós nos questionamos, nos analisamos, nós vamos percebendo melhor quem somos, quais as atitudes que tomamos, e nós vamos assumindo a responsabilidade pela nossa vida. É mais fácil, né, permitir que os outros ditem a forma como devemos viver, principalmente quando algo dá errado, né? Não, sabe, foi ele que mandou, é culpa dele. Eu só obedeci. É muito fácil, né, jogar a culpa no outro. E para sermos responsáveis por nossa vida, nós temos que usar muito a nossa mente. Temos que enfrentar o fracasso quando as coisas não dão certo, aceitar que fizemos escolhas erradas, porque todo mundo ainda erra, né, nesse planeta de provas e expiações, não somos perfeitos ainda. Outro ponto importante é buscar a verdade, o entendimento das leis de Deus, da vida, nos livros, nos documentários, nas pesquisas, fazendo estudos, isso dá muito trabalho, cansa, mas o benefício é surpreendente, porque vai ampliar a nossa compreensão da realidade. E a partir do momento que nós percebemos que estávamos errados em algum ponto, precisamos estar prontos para aceitar aquela nova verdade que internalizamos, né? Não importa se ela contradiz as nossas crenças antigas, que vieram lá dos nossos pais, dos nossos professores, o que a igreja ensinou. Mas há pessoas que têm medo da verdade, porque a verdade é uma ameaça à sua visão de mundo, de tão apegadas que elas estão a certas crenças que não são baseadas na razão, na ciência. Elas acreditam, por exemplo, em alguns mitos, algumas lendas, e quando a gente quer lhes dizer a lógica, da inexistência do inferno eterno, então elas não aceitam, né? Não conseguem sair daquela crença anterior do conformismo. Mas se nós buscarmos a verdade e aceitarmos essa verdade, mesmo que ela contrarie aquilo em que acreditamos, nós vamos sair do conformismo, dessa cegueira de massa, vamos
pensar por nós mesmos, vamos entender melhor a nós mesmos, entender melhor aos outros, entender melhor o mundo. Nós não seremos tão facilmente enganados, explorados, manipulados. E buscando também a verdade, nós iremos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Nós iremos escrever a nossa própria história. E Léo, ele foi um sábio que nasceu na Babilônia, depois foi para a Judéia, ele nasceu no ano 60 antes de Cristo. E ele escreveu muitos ensinamentos. Um deles diz: se eu não sou para mim, quem é para mim? E se eu não sou para mim, o que sou? Se não agora, quando? É muito, muito sábia essa frase. Se eu não sou para mim mesmo, se eu não sou para mim mesmo, ou seja, se eu não me cuido, isso é falta de caridade para comigo. Se eu sou só para mim, é falta de caridade para com o próximo. Se não agora, quando? Então, é não adiar o cumprimento dos nossos deveres. Se nós não assumirmos a responsabilidade de escrever a nossa própria história, outras pessoas a escreverão. Emmanuel, Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado pelo Chico Xavier, nos ensina: somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Olha nós mesmos criando a nossa própria história. Olha nós sendo herdeiros de nós mesmos. Como diz Emmanuel, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos o quê? Ou a vitória, ou a derrota, ou a estagnação, conforme tínhamos planejado, conforme tínhamos imaginado. Porque a mente plasma tudo. Por isso precisamos bem conduzir a nossa mente e mais, assumir o controle sobre nós mesmos, né? Para que outros não escrevam a nossa história, para que nós sejamos donos da nossa própria vida, do nosso destino, para que nós escrevamos a nossa própria história. É difícil tudo isso? É, né? Esses condicionamentos que vêm lá da infância, e de vidas passadas, estão muito arraigados na nossa mente. Os condicionamentos estão muito arraigados na nossa mente. Nós nem percebemos por que agimos desta ou daquela forma, ou reagimos diante desta ou daquela forma, diante de certas situações que acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos parar, fazer essa análise corajosa, fazer uma crítica das coisas em que acreditamos, se ainda são válidas, né? O porquê acreditamos nisso, como foi que conseguimos, internalizamos aquela crença, que utilidade ela tem na nossa vida. É difícil tudo isso, exige um, uma disciplina, um trabalho interior constante, muito apurado, de muito carinho por nós mesmos, visando o nosso progresso espiritual. Então, é difícil tudo isso, mas a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Consciência, nos ensina: basta uma chispa de boa vontade, basta, né, sabe, uma chispa, né, um tiquinho assim, né, que você acende o fósforo, é só aquela chispinha, né, de fogo, assim, basta uma chispa de boa vontade para iniciar esse processo de renovação, de convicções para melhor.
Então, basta um tiquinho de nada de boa vontade para iniciar esse processo de renovação das coisas em que acreditamos. O que acreditamos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação à vida, em relação ao mundo, em relação ao nosso futuro. Então, essa boa vontade para fazer essa autoanálise e nos levar por caminhos mais felizes. Agradecemos muitíssimo ao Pai Criador por estarmos aqui no estágio de racionalidade, por termos chegado à condição de Homo sapiens sapiens, que pensa, que raciocina. Obrigada por todas as oportunidades que tivemos ao longo desse estágio imenso da nossa evolução. E pedimos, Senhor, que daqui para frente continuemos sempre com muita boa vontade, que tenhamos essa chispa de boa vontade para nos conhecer, para avançar cada vez mais rumo à nossa felicidade, rumo à evolução cada vez mais ampla do nosso espírito imortal. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos e que a paz do Cristo nos envolva, hoje e sempre.